Boa tarde a todos, boa tarde a todas, sejam muito bem-vindas ao movimento de conexão aqui da Comissão de Direito Sistêmico da UAB Itaquera. Esse movimento de conexão, ele surgiu através de uma necessidade dentro desse período de pandemia, de a gente trazer informações para fortalecer os advogados e todos os cidadãos que chegam até aqui a Casa da Advocacia. E eu tive a grata surpresa de ter amigos e conhecidos que disseram um sim para poder participar e trazer aqui informações. Então, junto hoje com a Comissão de Direito Sistêmico está a Comissão de Igualdade Racial, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a questão com a doutora Artilamar, direto do Amapá, e essa é a vantagem de a gente se conectar através da internet, que talvez pessoalmente poderia demorar muito mais, mas a nossa conexão foi tão rápida através desse canal. Várias vezes ia para aquele coisa. Eu vou passar a palavra para a doutora Alcione, que é a presidente da Comissão de Igualdade Racial. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa tarde a todos e a todos. Primeiramente, quero agradecer muito pelo convite da doutora Roberta, por estar aqui, né, fazendo esse trabalho conosco. Já tivemos várias outras reuniões. Muito feliz pelo convite, tá? Quero agradecer também alguns membros da nossa comissão aqui, a doutora Rosa, mais alguém que está aqui presente conosco também, a doutora Eunice, que é a nossa secretária-geral, que nos ajuda, que nos apoia nessa comissão. Fico muito feliz por estar aqui presente também, tá? Doutora Isabel, que é nossa vice-presidente também, muito obrigada por estar sempre acompanhando essas lives, né? Esses encontros que muito nos agrega, né? E muitos outros colegas, muito obrigada por vocês estarem aqui, tirando o seu dia, né? Hoje tivemos a doutora Moniz, junto com a doutora André, que fizeram um encontro maravilhoso sobre a violência doméstica, muito feliz por isso, a doutora Simone, a doutora Andréia Rossi, que é a nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada, muito feliz. E também agradecer a nossa palestrante de hoje, claro, que não podia deixar de não agradecer. Veio de tão longe, né, do Amapá, uma cidade maravilhosa que tenho muita vontade de conhecer, de estar aí, que é a nossa querida Artilamar. Fiquei sabendo que ela é oficiala de justiça. Muito obrigada por estar aqui conosco, tá? Um tema muito importante, que é sobre o autismo. Então, estamos à sua disposição. Obrigada, a Tilamar Pinheiro Limas Quinta é analista judiciária, oficiala na Justiça no Tribunal de Justiça do Amapá. Ela tem várias aí especialidades dentro desse conhecimento sistêmico, dentro do conhecimento, acho que mais humano, a gente poderia dizer. E eu sempre gosto de registrar que eu conheci a Tilamar no Rio de Janeiro, numa conferência 2017, acredito? Eu participei e lá estava ela falando sobre essa caminhada dela. E aquele momento que eu ouvi até hoje, ela sempre me traz muita emoção em perceber essa verdade, né? Esse trabalho tão bonito que ela desenvolve no Amapá, não só dentro da família, mas como ela levou esse trabalho como ela levou esse conhecimento para o trabalho dela. E aí eu deixo com você, então, a palavra para a gente iniciar aqui hoje o nosso encontro. Obrigada, viu? Boa tarde, eu sou Artilamar Quinta, do extremo norte do Brasil, aqui do Amapá, nasci no Amapá mesmo, sou de Macapá, tá? Obrigada, Roberta, pelo convite, obrigada, doutora Alcione, por me acompanhar aqui, obrigada a todos os meus familiares e amigos que estão nos acompanhando agora. E vamos tratar desse tema. Quando a Roberta me fez esse convite, eu não pensei duas vezes, né? Eu só fiquei na dúvida em relação ao tema. Ela falou falar de autismo. Autismo é fácil falar para mim, é gostoso falar para mim, não tenho dificuldade, isso me enche de emoção, enche meu coração. Mas eu não sabia que tema dar para essa palestra. E aí eu pedi um tempinho para a Roberta, eu disse, Roberta, me dá um tempo, deixa eu conectar comigo mesma para ver o que é que vem, né?
E aí foi muito interessante porque veio um tema, e foi a pandemia, né? Autismo, pandemia no tempo, o autismo no tempo de pandemia e um luto no sistema familiar. Mas o luto eu coloquei entre aspas, então eu já sentia no meu coração que era alguma coisa diferente do luto tradicional que a gente está acostumado a ver. Aí eu senti que assustou um pouquinho a Roberta, né? Que talvez não fosse muito bem isso. E aí eu disse, Roberta, eu vou ouvir novamente o teu áudio, vou me conectar novamente com o meu coração e para ver o que é que eu estou querendo ver com isso. E muito engraçado, Roberta, porque a ficha total caiu há pouco, quando eu estava me arrumando. Mas eu entendi que eu queria falar do luto, mas do luto às avessas, para quem vive o autismo na sua família. E eu só que consegui, no primeiro momento, colocar entre aspas. E entre aspas, realmente era muito pouco para a dimensão do que eu queria abordar, né? Aí foi quando veio o segundo tema, que foi luto às avessas, e a Roberta entendeu o que era, né? E eu expliquei, digitando, conversando com a Roberta no WhatsApp, digitando, mandei uma mensagem para a Roberta, e a Roberta conectou comigo e entendeu o que o meu coração estava querendo dizer. Falando um pouco, antes de entrar propriamente no tema, vai ser uma palestra leve, tá, gente? É uma conversa sobre experiência com autismo. É uma experiência enquanto mãe. São 25 anos convivendo com autismo na nossa família. 2 filhos completamente diferentes e com 10 anos de diferença. Então, é uma experiência bem, bem longa. E tudo que eu vou falar aqui para vocês é de coração. É o coração de uma mãe. Não vou entrar muito em parte técnica, parte científica, parte pedagógica. Eu vou falar do que eu vivi, do que eu senti e de como e quando o meu coração falou mais alto do que a própria técnica que alguns profissionais pediam para eu aplicar, né? E que isso até muitas vezes me angustiou. A nossa história de vida, a minha história de vida, entrando no tema, eu sou de um sistema familiar onde eu convivi com o luto. E isso só caiu a ficha há pouco tempo. Eu estava me arrumando para começar a live, foi vindo, né? Eu comecei a experienciar o luto no meu sistema familiar, eu tinha mais ou menos 6 anos de idade. A primeira pessoa que eu vi morrer no meu sistema familiar foi a minha avó materna. Ela morreu, inclusive, ao meu lado, numa cama ao meu lado. A minha irmã, que é um pouquinho mais velha que eu, me acordou informando que a nossa avó, a mãe do nosso pai, tinha acabado de falecer ao nosso lado. Eu tinha mais ou menos 5 ou 6 anos. E só veio à minha memória isso agora. Então, eu cresci dentro de um sistema familiar onde nós tivemos muitos lutos. Eu vi a minha avó falecer, eu vi os meus irmãos falecerem, eu vi cunhados falecerem, eu vi sobrinhos falecerem, eu vi meu pai falecer. E o mais interessante é que eu acabei de vivenciar um luto. Eu perdi a minha mãe há pouco tempo. Eu perdi a minha mãe dia 15 de setembro do ano passado. Então, eu ainda estou vivendo uma fase de luto. Acho que por isso que isso veio muito forte. Como eu estou vivendo uma fase do luto tradicional, quando a Roberta me convidou, veio a questão muito forte para mim. Mas só que em relação ao autismo, o luto ele veio às avessas. E agora, eu tenho como explicar isso para vocês, né? Como pais, a gente arranja um parceiro, encontra um parceiro, ou não encontra esse parceiro, apenas uma pessoa que um dia teve uma relação com você e dessa relação veio filho. Mas falando de família, você constitui uma família, você planeja ter filhos. E todo aquele planejamento de filho é dentro de um padrão que você viu a vida toda, de um padrão típico, de um padrão normal. Eu cresci assim. Eu sou de uma família de muitos filhos, de muita gente. O meu marido também. O meu marido são 10 irmãos, uma família gigantesca. Nós crescemos vendo pai, mãe,
e vimos a educação que nossos pais nos davam. Vimos os nossos avós também ajudando a nos educar. Então, tudo isso formou um mapa na nossa mente de padrão de família. Quando você constitui uma família e você decide ter um filho, na tua cabecinha, você vai reproduzir aquela mesma família. Eu vou ter um filho, meu filho vai nascer, meu filho vai crescer, meu filho vai se desenvolver, o meu filho vai falar, o meu filho vai andar, meu filho vai para a escola, o meu filho vai trabalhar, vai namorar, vai casar, vai ter filho, vai morrer. Esse é o padrão normal. Quando o autismo surge na sua vida, tudo aquilo que você tinha de um padrão de normalidade, ele não existe mais. Tudo aquilo que você cresceu vendo de padrão de família, de criação de filho, como se cria um filho, como se educa um filho, como se põe limite no filho, como se conversa com o filho, como conta história com o filho, como brinca com o filho, isso não existe mais. Quando isso deixa de existir, há dois lutos. Há o luto dos pais que cresceram achando que sabiam ser pais, baseado no padrão que eles viram nas suas famílias. E eles perdem esse filho, porque esse filho deixa de existir, ele se esconde em algum lugar. E esse filho perde esses pais. Eles também experimentam um luto, porque aqueles pais que possivelmente ele teria, dentro de um padrão de educação familiar que eles viveram, esses pais não têm como existir mais. Então, os pais perdem um filho e os filhos perdem esses pais. Nós precisamos viver de novo, recriar ou criar um novo padrão de pais. Porque aquele padrão que eu imaginei ser, ele nunca mais vai ser possível com um filho autista. É impossível. Aí tudo aquilo que eu aprendi, eu tenho que começar da estaca zero. Eu tenho que aprender a tentar ser uma mãe e um pai dentro de uma realidade que até então era totalmente improvável para mim. Ninguém pensa em gerar um filho e ajoelhar e pedir para o papai do céu para que o filho venha com autismo, venha com Down, venha com deficiência intelectual. Toda mãe, quando descobre que está grávida, ela põe a mão no ventre e pede saúde para esse filho. E não é que nossos filhos tenham vindo sem saúde. Autismo não tem nada a ver com questão de saúde. Autismo tem a ver com condição. E essa condição, quando chegou na nossa vida, ela foi muito diferente. E ela foi muito arrasadora. Então, era esse luto, desse luto que eu falava. É esse luto que causa no sistema. Então, existem 3 seres em lutos. Pai e mãe, porque eles descobrem que não tem um filho que eles sonhavam, então eles perderam o filho. E um filho que perdeu os pais. E os pais vão ter que ser os novos pais. Quando você se prepara para ter um filho, e nessa caminhada você descobre que tudo aquilo que você planejou não está correndo do jeito que você planejou, que você não tem controle sobre absolutamente nada nessa vida, você vai ter que se reinventar. E no início é muito interessante. Eu acho que nós temos pais aqui que já têm uma vasta experiência com autismo, como é o nosso caso, e provavelmente temos pais que estão no início dessa caminhada. E no início é muito difícil, é muito complicado.
porque é como se tirasse o teu chão. E aparecem todos os médicos, né? Aqueles médicos natos da família. Não é isso, você tá imaginando coisa, daqui a pouco ele fala, daqui a pouco ele faz isso, faz aquilo, e você vê o tempo passar e você vai vendo que a condição não é a mais favorável, que não é exatamente aquilo que você vê no padrão normal que você cresceu vendo nas outras crianças. Existem duas possibilidades. Uma, e bem complicada, você desistir de tudo. E isso a gente pensa que não existe, isso existe demais. Existem pais que não dão conta. Eles abandonam essas crianças. Geralmente criadas por avós, que também não dão conta. E elas vão sendo criadas de qualquer jeito. E existem aqueles que experienciam um luto, que na verdade é um luto de verdade. A gente vive todas as fases do luto. E depois a gente arregaça as mangas, põe a mão na massa e vai em busca do que é preciso fazer. Porque quando você olha para o seu filho, você vê um corpinho ali na sua frente, que foi o nosso caso, o caso com o João Pedro. O João Pedro, até 1 ano e 2 meses, ele desenvolveu normal, a gente não percebeu o autismo nele. Ele balbuciou as primeiras palavras, ele comia tudo, ele olhava nos olhos, ele brincava, ele falava papá, mamãe. E com 1 ano e 2 meses, simplesmente o nosso filho sumiu. Eu via um corpinho andando em linha reta, batendo as mãozinhas assim e fazendo grunhido. Só isso. Ele perdeu todas as habilidades que ele tinha conquistado até 1 ano e 2 meses. E eu olhava para o nosso filho, eu sabia que em algum lugar ali dentro daquele corpinho estava o nosso filho João Pedro. E o que fazer para tirar ele dali? Eu lembro que uma vez alguém me disse, numa visão, que eu não sei de que religião ou baseada em que crença, que as pessoas que têm autismo seriam pessoas que teriam vindo para este plano contrariados, que não queriam vir. Alguém me disse isso em algum lugar. E eu pensei comigo mesmo, há muito tempo isso, a gente não tinha nem o João Pedro. Eu disse, bem, que era o caso do nosso filho mais velho. Eu disse, se isso for verdade, se há verdade nisso, que ele veio contrariado para esse mundo, que esse mundo não faz nenhum sentido para ele, eu disse, só tem uma forma de eu fazer essa criança enxergar sentido nesse mundo e gostar e querer ficar aqui. É o amor. É o amor incondicional. E isso foi com o nosso primeiro filho. Foi de uma viagem que nós fizemos, que ele foi apresentar um jogo num congresso em Canelas, Gramado. Era um congresso do CONBRAS, Congresso Brasileiro de Superdotação, de Alta Habilidade. Lá eu ouvi isso. Eu voltei de lá convicta, ele tinha apenas 14 anos. Eu disse, se é amor, nosso filho vai ter todo o amor que ele precisa para evoluir. Então já vinha a linguagem baseada no amor. Eu nunca tive dúvida de que a única coisa neste mundo, neste plano, neste universo, que cura alguém é o amor. Eu nunca tive dúvida disso. As formas como se faz, como se chega, não tem fórmula pronta. Isso quem fala é o coração. E foi aí que eu voltei, ouvi isso. E 10 anos depois, o universo nos presenteia com o João Pedro. Com um grau de autismo mais severo, com a linguagem afetada, a comunicação afetada, social afetada.
E eu parei, pensei, perguntei para o Papai do Céu. Papai do Céu, você está querendo me dizer mais alguma coisa, né? Sua filha que não aprendeu, acho que quase nada, com aspas. Que lição você tem para me dizer? Porque tu me mandaste um presente. E um presente com uma forma mais complicada de se trabalhar, de se entender. E foi aí que, mais uma vez, eu acessei o amor. No início veio primeiro o desespero. O que eu vou fazer diante desse autismo tão grave? Eu lembro que eu falei com uma psicóloga, doutora Ilma. Eu disse, doutora, eu estou levando o João Pedro para São Paulo com o diagnóstico. E quando eu voltar, se eu voltar com esse diagnóstico, a senhora vai ser a primeira pessoa que eu vou procurar para me orientar o que fazer, porque eu não sei o que fazer. E foi o que eu fiz. Nós voltamos, fomos nós três, eu, meu marido e o João Pedro. Nós simplesmente imaginávamos que a avaliação da síndrome seria com alta tecnologia, com muita sofisticação. Quando nós nos deparamos com uma avaliação de 5 minutos, a gente não queria acreditar e não queria aceitar. Porque na nossa cabecinha de leigo, era tudo, o menino seria colocado numa máquina, seria pesquisado, isso e aquilo para chegar num diagnóstico. Como é comportamental, o especialista é muito rápido o diagnóstico, é muito preciso. Nós voltamos simplesmente arrasados, com depressão. Eu lembro a gente no táxi, eu com o João Pedro no colo, jogada para um lado da parte de trás do carro e meu marido jogado para o outro lado. Um não olhava nos olhos do outro, nós não tínhamos uma palavra para falar para o outro. Nós estávamos destruídos. E eu lembro da frase do médico, ele disse, mãezinha, que é a grande palavra, né, dos profissionais, mãezinha, se a senhora vier morar para São Paulo, a gente tem como lhe ajudar. Só que tanto eu quanto meu marido somos servidores públicos estaduais. Nós não teríamos como sair daqui e morar em São Paulo. Nós voltamos arrasados, mais arrasados ainda, porque aqui no estado, até então, se falava muito pouco de autismo. Isso já se vão 16 anos, praticamente. Aí nós voltamos para a nossa realidade e vamos fazer o quê? Foi aí que começou a saga do autismo. Porque como o nosso filho mais velho tinha a linguagem desenvolvida, sempre foi normal, não deu tanto trabalho. A questão mais era o social. Inclusive, ele é alta habilidade, então ele passava normal na escola, não tinha problema. Isso não afetou tanto. Mas e o outro, que não tinha linguagem? As 3 áreas do autismo estavam afetadas, comportamento, linguagem e o social. Fazer o quê? Só teve uma saída. Eu em busca de profissionais que quisessem aceitar o desafio de trabalhar com o João Pedro, porque o que eu sentia até então, naquele momento, é que tinha medo, existia medo dos profissionais de trabalhar com autismo, porque, no fundo, quando um profissional começava a trabalhar com autismo, e o resultado de um trabalho com uma criança autista, os resultados são mínimos, acontece a cada 6 meses, a cada 1 ano, a cada 2 anos, ou não acontece, o profissional se sente frustrado. E aí, muitos profissionais desistiam dos nossos filhos, por causa dessa frustração de não conseguir algo. E não era porque o profissional era incompetente, era porque a síndrome acontece isso. Eles dão respostas para a gente em tempos diferentes. E a gente tem que exercitar a paciência, saber esperar, esperar com o coração e acreditar. Quando a gente voltou com esse diagnóstico, que eu procurei a profissional e saí procurando profissionais, as profissionais básicas, né?
psicóloga, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional. É a primeira coisa que a gente fez. Eu fui buscar os profissionais que as pessoas me indicavam como os mais competentes em Macapá dentro da sua área. Mas não necessariamente que era estudioso do autismo. Aí foi um desafio para os pais também. Os pais tiveram que estudar bastante. Foi o que nós fizemos. Nós fomos estudar muito, muito, estudar autismo mesmo. Porque eu imaginava assim, se eu tenho um filho que fala e ele consegue me dar uma devolutiva quando ele chega da escola, quando ele chega da casa da avó, quando ele chega da casa da tia, de como foi o dia, conversar comigo, ou quando ele chega de um atendimento com um profissional, com um dentista, com um psicólogo. Você imagina a situação de um pai, a angústia de um pai, o coração de um pai, quando o teu filho vem do profissional e ele não tem como te dar uma devolutiva. Ah, não, mamãe, hoje foi legal o atendimento com a psicóloga. Eu gostei. Aí você aprende uma outra linguagem. Lembra no início, quando eu falei que a gente aprende a ser pai? Nós vamos ter que aprender uma outra linguagem. Porque essa nossa linguagem tradicional, essa de conversar com o filho, perguntar como foi, sugestionar, ela não funciona. Foi aí que eu comecei a perceber a integralidade do ser. Quando eu me deparei com o autismo mais grave, mais severo do nosso filho João Pedro, eu entendi o que o Papai do Céu tinha me dito. Se tu não aprendeste com o primeiro, a olhar para o ser, a olhar para a essência, a olhar para a alma, a olhar para o coração, tu queres aprender agora? E nós aceitamos o desafio. Nós passamos a olhar para o nosso filho com o coração, com a essência, para a alma dele. E nós vimos que não tínhamos nada que resgatar do João, não. Não era o João que estava no labirinto. Não era o João que estava em isolamento. Quem estava em isolamento éramos nós pais. Nós que estávamos isolados do nosso filho. E o nosso filho veio para nos ensinar a estabelecer uma conexão com ele. E não tem outra forma, gente. Não existe a menor possibilidade de se estabelecer uma conexão com uma criança com autismo, ou um adolescente, ou um jovem, ou um adulto, que não seja pelo coração. Estou esperando. O João Pedro, no início, qualquer coisa que fosse para entender do nosso filho, eu tinha que olhar para ele. Um filho sabe dizer para a gente, um filho típico, ele sabe dizer para a gente, mamãe, eu estou com dor de barriga. O João Pedro não sabe dizer isso. O João Pedro, embora tenha muitos avanços, tenha sido acompanhado muito, ainda hoje o nosso filho tem algumas coisas que ele não sabe dizer. Uma delas é dizer que tem fome. Ele não sabe dizer, mamãe, eu estou com fome, eu quero comer. Nós estamos até trabalhando isso nele. Mas ele nos ensinou muita coisa. A olhar para o corpinho dele. E a partir daí nós fomos desenvolvendo muita coisa. Nós sabíamos que para trabalhar com João Pedro, ele era o mestre e nós os alunos. Dependia de nós acessar essa alma. E no início, eu lembro que no início eu usei uma frase que eu queria que meu filho fosse curado. Eu disse isso para a psicóloga, meu filho vai ser curado. Quanta ignorância minha. Porque, na verdade,
Nosso filho não precisa de cura. Na verdade, quem estava precisando de cura éramos nós. E ele trouxe isso para a gente. Quando você trata com um filho típico, em que você dá os ensinamentos básicos, e essa criança consegue ir caminhando, é tranquilo ser pai. É muito tranquilo. Tem os desafios de todas as fases da vida? Tem desafios de uma criança pequena, que a gente se sente seguro enquanto pai, se está dando alimento adequado, se está doendo ou não. Os desafios de uma criança adolescente, os desafios do adulto, do velho, vai ser filho sempre, todos sabemos disso. E o desafio de uma criança autista? Eu lembro, voltando à fase do João Pedro, eu lembro que muitas e muitas vezes, eu deixo isso, por favor, entenda o que é Artilamar e mãe. Algumas vezes eu deixei de seguir algumas orientações de profissionais, porque eu parava e ouvia meu coração. No início da nossa caminhada, eu fui orientada por uma profissional, quando o João Pedro estava fazendo estereotipia com as mãos, a bater na mão do nosso filho, para que ele parasse de fazer aquela estereotipia. E eu fiz. Eu fiz porque eu não sabia. Quando eu fiz isso, eu senti no meu coração que aquilo era inadequado. Imediatamente, eu procurei informação, fui estudar. E eu entendi, depois estudando, que ele precisava se autorregular. E que aquilo que eu fazia, que eu fiz com o meu filho bater nas mãos dele, na verdade, eu estava agredindo. E aí você começa a saga. Você começa a procurar profissionais, você começa a estudar, você começa a buscar conhecimento, porque só através do conhecimento do autismo eu posso dialogar e conversar com o profissional e saber também o que o profissional está fazendo. Eu não posso pegar o meu filho que tem autismo e transferir toda uma responsabilidade para o profissional e achar que ele tem que dar conta de cuidar do nosso filho e me devolver um filho com padrão típico, normal. Eu preciso da continuidade de toda a intervenção fora, em consultório, na minha casa. E para eu dar continuidade, eu preciso conhecer. Não tem outra forma. Mas algumas coisas eu fiz no início da vida do João, do coração. Por exemplo, quando o nosso filho perdeu o contato visual. Né? Ele tinha 1 ano e 2 meses. Nosso filho olhava nos olhos, brincava. E eu fiquei desesperada com aquilo, porque eu disse, meu Deus, meu filho olhava nos olhos, e agora? O que é que eu vou fazer? Gente, foi muito engraçado. Eu lembrei que no Nordeste tem aqueles bois que eles colocam uma venda de um lado e uma venda do outro, né? Não sei por quê. Eu nem era sistêmica, mas eu sempre ouvi meu coração. E aí, quando eu vi aquilo, eu lembrei daquilo, eu disse, bem, se veda daqui, o olhar só pode ser aqui. O que foi que eu fiz? Eu comecei a brincar de olhão com o nosso filho. Era uma forma que eu tinha de fazer ele olhar nos meus olhos e de interagir com ele. Eu coloquei o meu rostinho bem pertinho do rostinho dele, postei no nariz e ele desviava o olhar, ele tentava tirar a cabeça, eu botei as mãozinhas com muito carinho aqui do lado e cobri. Então só ficou no nosso ângulo de visão o meu rosto e o dele com o narizinho encostado. E eu comecei a dizer para ele, vamos brincar de olhão? Aí eu esfregava assim o narizinho no nariz dele e arregalava o meu olho o máximo que eu podia. Porque ele não tinha como fugir daquilo. Ele começou a sorrir e começou a gostar. E ele começou a olhar nos olhos. Ele começou a aumentar o tempinho. Se ele ficava 1 segundo olhando no olho, ele já aumentou para 2 segundos, para 3 segundos. Hoje ele já consegue ficar muito mais tempo com isso. Essa foi uma das técnicas que eu usei para fazer o João voltar a olhar nos meus olhos num tempinho um pouquinho maior, porque ele realmente tinha perdido o interesse em olhar nos olhos.
Eu lembro que um amigo meu disse, Atilamar, por que tu não escreve um livro contando as tuas experiências? Porque muitos pais talvez ouçam isso e comecem a aplicar. Eu estou devendo esse livro. Eu lembro que uma outra vez nós fomos para um congresso internacional de autismo em Curitiba. Era internacional, tinha um palestrante de outros países. E a grande reclamação dos pais era quanto à questão da fralda, que as crianças que não conseguiam tirar dos filhos ainda. O João tinha 3 anos, o menino já tinha acho que 4 anos, mas nós tiramos a fralda logo depois do diagnóstico. E aí os pais diziam que não conseguiam tirar a fralda, que os filhos já estavam com 5, com 6, com 8, com 10, inclusive adolescentes usando fralda ainda. E aí eu falei que eu tinha conseguido tirar do nosso filho a fralda. Foi muito engraçado, porque no intervalo muitos pais vieram me perguntar como eu tinha conseguido isso. E não foi com nenhuma orientação de profissional. Na verdade, foi com coração de mãe. O que foi que eu fiz? Agora, isso requer um certo esforço, isso requer foco, isso requer determinação e acreditar. Uma coisa, gente, que eu preciso falar para vocês, que inclusive era para ter falado até no início isso, que eu acho que muitas coisas deram certo com o João Pedro por 2 motivos. Primeiro, que o amor falou mais alto. Tudo que é feito com nossos filhos é feito com o coração. E o segundo passo, acreditar nos filhos de vocês. Eu nunca tive dúvida de que o João Pedro seria capaz de superar várias coisas. Eu sempre observei aquilo que o nosso filho tem limites e fui até no limite dele. Porque se eu extrapolasse o limite do nosso filho, eu estaria agredindo o nosso filho. Mas naquelas coisas que o João Pedro nos sinalizava que ele tinha potencial para ultrapassar, nós sempre acreditamos nele. Ele sempre sentiu no coraçãozinho dele o quanto nós acreditamos nele. Isso foi fundamental para o João desenvolver. E terceiro, tão importante quanto, nós nunca tivemos pena do João Pedro. A condição do João Pedro nunca causou pena na gente. E isso nós falávamos para os familiares e para os amigos. Então, nós partíamos do coração, do amor que nós sentíamos pelo nosso filho, nos reinventamos como pais, acreditamos no nosso filho sempre e nunca tivemos pena dele, não, da condição dele. A gente respeitou isso, a gente respeitou o destino do João, a gente buscou força nesse destino. A gente buscou e aceitou, isso baseado na fé, de que isso tinha algo a nos ensinar, que isso tinha algo para crescer dentro do nosso sistema, para mostrar para o nosso sistema familiar. A gente se agarrou nisso. Se isso é verdade ou não para alguns que estão assistindo, se isso é verdade ou não para algumas outras pessoas, eu não sei. Eu sei que essa foi a nossa verdade. E ela deu muito certo em relação ao nosso filho. Voltando ao congresso. Quando chegou lá no congresso, os pais vieram perguntar o que foi que eu tinha feito. Eu disse, gente, foi algo simples, né? Na nossa, assim, simples, mas trabalhoso. Não tem passe de mágica no autismo. Não tem uma varinha de cordão que eu bato aqui na cabeça do meu filho, aprende isso, ele aprendeu, é lindo e maravilhoso. Não existe. Não existe fantasia em relação à nossa convivência. Eu tenho que admitir, muitas vezes, ela é muito dolorosa. Muitas vezes machuca, dói, destrói. Atilamar, deixa eu até pegar um gancho aqui, que eu lembro que quando a gente falou do tema, eu falei, para você falar nesse momento de pandemia, né? E aí você falou, mas isso é o que a gente, de alguma forma, vivencia. Não tem muito algo de diferente. Esse isolamento, né, que você usou o termo,
é o que a gente vivencia quando está nesse movimento, né? E é bem Exato. isso. Entrando, ok? Ok. Voltando à questão do lutas avessas, quando eu falei esse tema para a Roberta, eu senti na minha alma. Disse, o que é que acontece em relação ao autismo? O autismo por si só, em todas as famílias que convivem com o autismo, essa é uma grande realidade e a gente não precisa disfarçar. Desde o momento que você descobre um autismo, a família toda vive isolamento. Há um preconceito natural dos nossos familiares, há um preconceito natural dos nossos amigos. É pelo desconhecimento. Esse preconceito é pelo próprio desconhecimento, que ao longo do tempo, ao longo da caminhada, eles vão aprendendo o que é e vão nos incluindo. Mas no início é difícil. Nós vivenciamos idas para a casa de familiares em que o João estava vivendo um período com um certo comportamento inadequado, como as pessoas dizem, e que trancava as portas dos quartos, para que o João não tivesse aquele comportamento lá naquela casa. E isso feria profundamente a gente. E nós passamos um longo período sem ir na casa de familiares. Nós passamos pelo menos 3 anos sem ir na casa de alguns familiares, porque a gente não queria constranger o nosso familiar. Em decorrência disso, o que foi que nós fizemos? Nós passamos a viver em isolamento. O nosso filho, pela condição natural dele de autista, ele já vive no mundo isolado. E o nosso trabalho como pais é trazer ele, tirar ele desse isolamento. Então, quando veio o tema, o autismo em tempos de pandemia, lutas avessas, ele foi muito claro para mim. Pela primeira vez na nossa vida, minha e do Marcos como pais, nós tivemos a grande oportunidade de sermos pais integralmente para os nossos filhos. E os nossos filhos tiveram a grande oportunidade de ter esses papais integralmente para eles. Então, o que para toda a sociedade pareceu isolamento, para nós, e principalmente para os nossos filhos, significou uma grande liberdade. Eu me libertei de escola, eu me libertei, meu papai se libertou do trabalho, a mamãe se libertou das questões sociais, e eu tenho eles só para mim. Então, por isso que foi um lutas avessas. Nós, pais, ganhamos os nossos filhos, e os nossos filhos ganharam seus papais nesse período de isolamento. Essa foi a grande mensagem da Covid. Então, o luto que eu experienciei de ter perdido a minha mãe há menos de 1 ano, exatamente pelas causas que toda a sociedade, todo o planeta está vivendo hoje, que é por insuficiência respiratória, toda essa questão, eu vivia no passado com a minha mãe. Então, eu vivia um luto exatamente como o planeta está vivendo hoje. Então, esse luto do planeta, para mim, eu estou vivendo de uma forma bem diferente. Eu experienciei ele há menos de 1 ano. E em relação ao isolamento, eu nunca vivi um momento mais pleno. Eu nunca tive essa oportunidade de ter todos os dias da nossa vida, nessa quarentena, a oportunidade de almoçar junto com nossos filhos, assistir filmes junto com nossos filhos, discutir assuntos familiares junto com nossos filhos. Então, para nós, o luto que a gente sente, machuca, a gente tem compaixão por tudo que todo mundo está vivendo, estamos seguindo todas as orientações que as autoridades públicas estão determinando, estamos de quarentena, estamos dentro de casa, mas o efeito da pandemia, o efeito do isolamento propriamente dito, para nós não tem esse efeito que a sociedade toda está sentindo. E eu tenho certeza absoluta que também não tem esse efeito para os nossos filhos.
O João Pedro e o Marquinho, eu tenho certeza absoluta que eles estão sentindo falta da rotina, do dia a dia. Eles sentem essa falta. Eles sentem falta de ir para o trabalho, o Marquinho, o João Pedro sente falta de ir para a escola, para o jiu-jitsu, para os terapeutas. Mas nós nos reinventamos nesse período. Os profissionais da área se reinventaram. Estamos fazendo atendimento online com ele. Está dando microfone. E nesse momento a gente está se reinventando. Mas nós não vimos durante esse período nem um momento de grande estresse, nem do João Pedro, nem do Marquinho. Nós tivemos momentos de instabilidade emocional, às vezes por informações da mídia que chegava dos casos alarmantes no planeta todo, mas nós sempre buscávamos fazer coisas diferentes dentro de casa para evitar, para amenizar esse momento de confinamento. Nós paramos para pensar o seguinte: se nós formos fazer com nossos filhos exatamente o que fazíamos antes, dentro daquele padrão normal, atividades normais que eles já faziam antes, vai ser mais doloroso o período de isolamento, porque eu vou estar fazendo dentro de casa algo que eu fazia fora. Então, o efeito vai ser inverso, não vai ser prazeroso. E nós decidimos fazer com o João Pedro, principalmente com o João Pedro, tudo que não tínhamos feito antes. E uma das coisas que nós não tínhamos feito antes com o nosso filho, pela sobrecarga de atividades que ele sempre teve em decorrência da própria síndrome, foi andar de bicicleta. O João Pedro, em 2 semanas, aprendeu a andar de bicicleta. Então, a gente se reinventou. A gente pegou uma bicicleta e fomos ensinar o nosso filho. E, mais uma vez, nós exercitamos aquilo. Acreditar no potencial dele. O João está com 16 anos. Andar de bicicleta nessa idade é um pouquinho complicado. E ele entendeu que a gente confiava nele. E ele aprendeu a andar de bicicleta. Então, fizemos isso. Andar de bicicleta, assistir filmes juntos, a fazer exercícios juntos que fazíamos separados. Essa foi a grande reinvenção nossa. E o que eu sugiro para os pais nesse momento de isolamento é tentar fazer coisas diferentes com o seu filho. Totalmente diferente, fora de todo aquele padrão que ele vinha fazendo antes. Isso dá muito certo. Eu vou só colocar aqui o fone, que eu pedindo para colocar o fone. Na verdade, colocar no do Marcos, né? Eu acho que ele está próximo de você. Onde coloca aqui? Isso, pode ser. Pode ser no do Marcos também. Até aproveitando, eu queria... microfonia. Isso, colocar no dele. O Marcos que está dando microfone, ele está saindo um pouquinho, tá? Isso. E eu queria até registrar, aproveitar esse momento para registrar que o Dr. Marcos está aqui presente, que é o esposo, e o Marcos Quintas também, que é o filho, também está presente no nosso encontro, né? E eu não sei quem geralmente eu vejo nas fotos que toca um instrumento, acho que é o Marcos, né? É o mais velho. É o mais velho. Sim, então eu acho que é interessante trazer isso, o quanto ele tem participado, se apresenta, faz as apresentações. Acho que o ano passado teve uma apresentação que ele fez. Foi o João Pedro. O João Pedro? Enfim, foi. Mas eu sei que os dois têm uma habilidade nesse sentido, então de alguma forma a gente acompanha esse trabalho que é bem bacana. Eu acho, voltando aqui em relação ao autismo, embora seja a pandemia, o isolamento, né? Acho que se ficou alguma dúvida quanto à questão do isolamento, é esse que para nós o isolamento foi algo essencial, fundamental, que nos ajudou a ver algumas coisas diferentes, né, de outro ângulo do nosso filho. Então, para nós teve um reflexo diferente, por isso lutas avessas. Eu não sei se tem alguma pergunta. Na verdade, aqui no nosso chat não tem tantas perguntas. O interessante é que essa conexão é tão importante, por mais que eu trouxesse você para o AB Itaquera, não ia viabilizar a presença de tantas pessoas. Então, a gente tem Caraguatatuba, Curitiba, Santana do Amapá, Macapá, Goiânia. Olha que interessante, né? Todo mundo conectado nesse momento e poder falar sobre esse tema. E como eu sempre digo, é um encanto ouvir você falar quando você traz esse olhar sistêmico, né?
e das fases do luto. Recentemente a gente teve uma psicóloga falando sobre isso, e é natural esse luto, né? Muitos casais se separam nesse momento, né? Porque de alguma forma, inconscientemente, o Bert Hellinger nos traz esse entendimento que inconscientemente um censura o outro, né? Como assim? Mas vocês passaram por todos esses movimentos e de alguma forma chegaram nessa fase do luto da aceitação e vamos falar, vamos arregaçar as mangas, né? Então é sempre muito bom te ouvir. Eu lembro de uma fala de uma das primeiras médicas que nos atendeu, muito experiente com autismo, que ela disse, na verdade foi a primeira médica que fez a avaliação do João Pedro, a primeira avaliação do João Pedro como médica em Belém do Pará. Ela disse, tirem um tempinho para o casal, porque senão depois vocês vão estar tomando remédios. Ela queria dizer remédio controlado. Sim. Né? E ela disse, e geralmente, quando o casal não se une nesse momento, ocorre separação. Né? E a grande maioria dos casais se separam, e geralmente isso é estatística, tá? São os homens que vão embora, os homens não dão conta de suportar esse destino. E no nosso caso familiar, gente, nós não fomos diferentes de nenhuma família, não. Nós não estamos aqui para pregar que a nossa família é romântica, que o autismo na nossa casa é mil maravilhas, que graças a Deus que tenha acontecido tudo isso, que aqui flui tudo muito bem. Não, nós tivemos muitos altos e baixos como família. Nós tivemos muito desespero, nós tivemos muito medo. Nós chegamos muitas vezes até achar que amor tinha acabado, que talvez não devesse mais ficar junto. E é muito engraçado, como eu falo sempre do amor, né? Foi justamente o amor que salvou essa família. Porque se não fosse o amor, isso é muito difícil de sustentar, gente. Em qualquer família é muito difícil de sustentar uma criança especial, seja qual síndrome for. Para isso, o casal precisa se redescobrir, se reinventar também. O que nós estamos fazendo nessa pandemia agora, no momento de isolamento social, que é nos reinventar enquanto cidadão, enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto pais, isso nós vivenciamos no início do autismo. É por isso que tudo no autismo, se eu for comparar hoje tudo do autismo à pandemia, ao isolamento social, para mim é tudo às avessas. Porque nós vivemos isso na nossa família com o autismo. Você imaginou com o autismo eu ter que redescobrir, me reinventar como esposa, como mãe? O meu marido, que na nossa cabecinha programada, que a gente acha que consegue controlar tudo, que tinha na cabecinha dele tudo programado para ser papai desse jeito, maridinho desse jeito, amigo desse jeito, filho desse jeito. Quando vem o autismo, gente, ele desprograma você todinho. Você tem que se reinventar. Então, se comparar hoje, eu comparando pandemia, isolamento hoje, para o que nós vivemos do início da experiência ao descobrir o autismo, é tudo às avessas. Sim. Doutora Alcione, você quer... Marcos Pai quer falar alguma coisa? E acho super interessante. Deixa eu só passar a palavra aqui para a doutora Alcione, da Comissão de Igualdade Racial, e muito embora não seja o tema específico da pasta, faz todo sentido, né? Quando a gente fala de inclusão, né? Com certeza, com certeza. Estava aqui até emocionada com suas palavras. Sua história é muito linda, parabéns por ser essa mãe maravilhosa que é. E eu tenho certeza que teve, né, na sua trajetória, muita discriminação, né? Tanto você como para o seu filho, né? Que mesmo ele não entendendo, ele sabia que estava sendo discriminado em algumas coisas, em algumas, né, casas, né? Que você mesmo falou, né? Dentro da sua família. Aí eu queria fazer uma pergunta, assim, que eu acho super interessante passar isso para você. Como você, nessa discriminação que teve com o seu filho, o que você fez? Você conversou com ele, você conversou com as outras pessoas? É um interesse, assim, estrondoso, né? Para algumas pessoas também saber como lidar. Você conversa com o seu filho
ou conversa com as outras pessoas? Primeiro, eu conversei com os familiares, né? Quando nós descobrimos a síndrome do nosso filho, nós chegamos com um diagnóstico. Mas eu sempre disse, o nosso filho é muito maior que um diagnóstico. O diagnóstico, ele é fundamental, tá, gente? Ele é fundamental que os pais busquem um diagnóstico para os pais saberem que caminho trilhar para conduzir essa criança, tá? Não vamos trabalhar com romantismo, achar que só amor de mãe, amor de pai, de família vai ajudar essa criança, que não é só isso, não é disso que eu estou falando. O diagnóstico é fundamental para dar essa condução para a criança. E o coração fala mais alto. A partir do diagnóstico, nós voltamos para a nossa cidade e nós fizemos uma reunião com a família, né? Eu chamei a minha família e expliquei a condição do nosso filho, disse que a gente tinha fechado o diagnóstico, que ele era autista mesmo, né? E que a partir daí a gente ia ter que fazer um trabalho com ele, mas que eu precisava da colaboração de todo mundo para que o João se desenvolvesse. Então, nós teríamos que aplicar algumas técnicas para que o João se desenvolvesse. Eu fiz isso, naquela época não era sistêmica ainda, mas deu para entender que quando eu fiz esse movimento, eu estava mostrando para os meus familiares que ele não precisava de pena. Eu tenho uma irmã que tem um coração gigantesco, então se você chega lá na casa, se você é diabético, não pode comer açúcar, mas se você quer comer açúcar, ela vai deixar, porque ela não quer te contrariar, ela quer ver você feliz. Então, se o João Pedro chegava lá e ele fazia alguma coisa que não era para fazer, porque tinha uma técnica a aplicar, porque você vai aprender tudo que é técnica, né? Enquanto pai, aba, PEX, TEACH, Sunrise, você vai aprender tudo. E aí você começa muito assim, didática. No início você é didática. E aí a minha irmã queria fazer tudo ao contrário. Eu disse, não, mana, não dá. Ou você faz do jeito que eu estou te dizendo, ou a gente não vem mais aqui, porque senão você vai jogar por água abaixo todo o trabalho que a gente está fazendo em casa. Então, eu acreditava no início que o trabalho que estava sendo implementado daria certo. Nós sempre partimos do princípio de que todo o trabalho vindo de um profissional vai dar certo. Até que não dê, e a gente muda de profissional, muda de técnica, muda tudo, né? E aí nós comunicamos para a família. E a mesma coisa nós fizemos com a família do meu marido. Nós comunicamos a condição do João. Em relação a essa questão da discriminação, a discriminação, gente, que a gente sofre, ela é dolorosa. Tanto ela é dolorosa para nós pais que sentimos, como ela é dolorosa para o familiar que está praticando e para o próprio amigo, porque ele nos ama. Ele ama o nosso filho, ele não gostaria de fazer aquilo. Mas só que algo fala muito maior. Por exemplo, se o menino é aquele menino que chega e destrói tudo, quebra tudo numa casa, é natural que o meu familiar não queira o meu filho lá, embora ele ame, porque ele vai quebrar a casa toda. Por mais que às vezes eu tente controlar, uma hora foge, uma hora a criança corre, puf, faz. É criança. Né? Então, é doloroso para o familiar também fazer isso. Ele não gostaria de fazer isso. Ele não está fazendo por maldade, porque ele não ama, porque ele não quer a criança lá. Ele está fazendo até por uma autoproteção do patrimônio, até da saúde emocional dele. Porque, às vezes, o nosso familiar, ao olhar para o nosso filho naquela condição, tem crianças que têm convulsões, tem crianças que surtam, ele sofre emocionalmente. Então, até para se poupar de uma dor, eles preferem que a gente nem vá na casa deles. E isso é uma informação que chega até você de uma forma velada. Ela não chega de uma forma direta. Você sente isso. Aí entra no campo, você sente. E o que é que você faz no início da sua vida, da sua trajetória como pai? Você se isola. Lembra do isolamento? Isolamento, a pandemia, luta às avessas, a gente se isola. Nós passamos 3 anos sem ir na casa dos nossos familiares, porque no fundo a gente não queria constranger, deixar eles constrangidos com a nossa presença, ao ter que viver aquilo de olhar para o familiar, ele está te olhando, está te dizendo, eu gostaria, o rosto dele está te dizendo,
eu não gostaria que você estivesse aqui, porque eu te olhar e olhar o teu filho me dói. Eu não gostaria de ver isso. Aos poucos, você vai amadurecendo o seu emocional e você vai saindo para a vida. E você vai percebendo que o melhor que você faz é levar, assim, essa criança cada vez aproximar mais. E foi isso que nós fomos fazendo. Mas nós passamos 3 anos em isolamento quase que total. E aos poucos a gente foi saindo desse isolamento, insistindo em ir nessa casa, na casa dos familiares e dos amigos. E aí a coisa foi mudando, foi avançando. O João foi mudando. O João foi se sentindo pertencente, o João foi sendo incluído, o João foi mudando, o João foi tendo prazer em ir nessas casas, e os familiares e amigos também foram sentindo prazer em receber essa criança. A coisa começou a mudar, mas nós tivemos que dar um passo, e o passo é coragem de encarar o que está acontecendo, o real, o aqui e agora, é isso, é essa minha realidade. Eu tenho filho com autismo, eu tenho filho com algumas limitações, e a gente precisa encarar isso, e as pessoas também precisam encarar isso. Sim. Doutor Marcos, o senhor... Ai, desculpa, doutora Luciana. Doutor Marcos, você quer falar alguma coisa? Acho importante também, né, a participação dos homens, e principalmente desse grande sistema, né, desse casal. Você consegue tirar... Eu não estou conseguindo abrir o seu áudio. Tenta abrir por aí, doutor. Isso. Seu áudio, conseguiu? Tu tens que apertar no áudio, né? Apertou? Foi. Uhum. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Aqui, né? Eu não entendi, foi feita alguma pergunta? Realmente eu não percebi a pergunta que foi feita. Não, na verdade, se você quisesse trazer alguma informação pela sua perspectiva, né? Acho que como você está aqui presente, acho tão rico essa troca. Tudo bem. Prazer estar presente, participando dessa live, né? Eu sou o Marcos, sou esposo da Artilamar, pai de João Pedro. Sou magistrado aqui no Amapá, tem tudo a ver com a área da justiça, que vocês atuam, né, como advogados aí em São Paulo, e tenho muitos amigos aí em São Paulo também, tanto na advocacia como na área da magistratura. E nós trabalhamos na magistratura aqui no Amapá, faço parte do judiciário tanto quanto a minha esposa, né? E eu acompanhei atentamente aqui a fala dela, e realmente ser pai de crianças autistas é um grande desafio para qualquer pessoa. Ninguém está preparado para ser pai de uma criança não típica, né? Chamada atípica, né? E para que a gente possa realmente dar conta disso tudo, que é muito difícil, muito trabalhoso, muito sacrificante, a gente precisa conjugar uma série de fatores. Para não ser repetitivo, tudo isso que a Artilamar já falou, realmente para nós foi um desafio muito grande. Isso foi necessário, da nossa parte, uma mudança total de pensamento, de paradigmas, de princípios, de comportamentos. E isso só é possível com a integração do casal. E passamos por todas as fases, né, de dificuldades, fases de que o casal, inclusive fases críticas, né, que o casal tendo dificuldade enorme de poder compreender, de poder estar juntos nessa empreitada, que ela é uma empreitada dificílima. Às vezes, isso a gente vê muito na figura paterna, em razão dos pais, de um modo, estarem muito envolvidos com a questão do trabalho, das atividades fora de casa. E eu até me penitencio, porque no início dessa dificuldade, da síndrome do João Pedro, eu mantive meu ritmo de trabalho, e a Artilamar acabou se dedicando, se sacrificando muito mais nas atividades do cotidiano, no trabalho, em tudo, para que pudesse iniciar toda a intervenção multiprofissional que nosso filho necessitava, para acompanhá-lo para todas as terapias, todos os profissionais,
ela mergulhou de corpo e alma no estudo do autismo, se especializando. E eu que não tanta intensidade, nem não tendo o mesmo ritmo, mas sempre procurei, lógico, né, estudar muito o assunto e, dentro das minhas possibilidades de trabalho, acompanhar, né, nosso filho. Mas, sem dúvida alguma, o papel materno, no nosso caso, do casal, e acredito que na maioria das famílias isso ocorra. Lógico que há exceções, sim, né? Mas na grande maioria, e eu tive a oportunidade de participar de vários congressos, de vários encontros, e a vários profissionais, e a realidade que nós viemos, eu presenciei, é que a maioria esmagadora das pessoas envolvidas com todos os processos são as mulheres. Elas realmente, a mulher passa por todo um processo até de perda de vaidade, acaba se dedicando integralmente à questão do autismo e de seus filhos, e elas acabam até abdicando de sonhos, de projetos, de uma série de ideais para abraçar essa causa. E eu queria até aproveitar essa oportunidade para dizer à minha esposa que ela foi sempre uma guerreira, uma pessoa que merece toda a minha admiração, todo o meu respeito, todo o meu carinho, porque toda a conquista, todo o sucesso que nosso filho até hoje, eu acredito na sua maioria esmagadora a ela, porque apesar de nós estarmos juntos e ela ter todo o meu apoio e nós caminharmos juntos nesse processo, mas vamos dizer que ela é uma maratonista e eu sou aquela pessoa que segue essa maratona caminhando. O treineiro. Mas dizer a vocês que e dar esse meu testemunho aqui, que vocês mulheres, dada essa característica materna, dada essa capacidade que vocês têm de gerar um filho dentro de si, isso tudo torna de vocês pessoas muito, mas muito especiais. Quisera nós pais, nós homens, tivéssemos a mesma determinação, o mesmo amor incondicional e nós tivéssemos toda essa dedicação que vocês mulheres têm a essas crianças, a esses adolescentes. E dizer que o João Pedro vai aparecer daqui a pouquinho, né? Nós temos uma caminhada ainda muito longa, ele já conseguiu muitas conquistas. Só uma informação que o João Pedro hoje estuda piano, né? Uhum. Já fez recital, adora jiu-jitsu, um garoto que me supera a cada dia e adora fazer uma série de coisas muito legais. Que isso só foi possível a essa trajetória, a essa caminhada árdua, espinhosa, mas extremamente gratificante. Uau! Estou sem palavras. E aí cada vez mais eu fico, e eu já falei a Tilamara isso pessoalmente, sempre te falo o quanto eu admiro vocês, né? E sem esse olhar da pena, esse olhar de amor, de tão amplo, como vocês trazem de um jeito tão leve. Eu imagino que não é só o mar de rosas, né? Eu não sei se o Marcos Filho quer falar alguma coisa, enfim. Ele é tímido, ele está aqui vendo mas não quer falar. Marcos, eu agradeço grandemente de você estar aqui participando conosco, enfim, e tá tudo certo. Eu fico te acompanhando pelo Face, então, tá? Quando a sua mãe postar as coisas. Aqui, ó. João. Olha aqui. Diga oi, pessoal, tudo bem? Diga oi, pessoal. Tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bom, João? Seja muito bem-vindo, viu? Obrigada por participar também. Obrigada também. Obrigado também. Um abraço. Um abraço. Um abraço. E assim, a gente vai aqui caminhando para o final. A doutora Eunice fez uma pergunta, né, doutora Alcione? Isso mesmo. Sobre a pandemia. Eu gostaria de abrir o microfone dela, doutora. A senhora pode abrir? A senhora pode fazer a pergunta diretamente? Pode. Boa noite a todos vocês. Bem-vindas, participantes que vieram de Amapá, doutora
Artilamar. Nossa, foi um grande momento ouvir a sua história e mais um aprendizado para nossas vidas, né? Doutora Roberta, sabe que quando eu te conheci no primeiro momento da OAB, eu vi assim uma joia que vai nos dar muitas alegrias, muito conhecimento, novas situações que nós podemos enxergar no direito, né? Então, é uma preciosidade, uma pérola na OAB Itaquera. E a doutora Alcione, parabéns, escolher esse tema, assim, deu uma magnitude do nosso ser. E a doutora Artilamar, que foi excelente em falar da sua vida, de toda a situação, eu vejo, assim, o amor, sabe? Tudo que a gente pode fazer com amor, o Deus nos dá amplitude para enxergar sem você sentir que é você. Você saiu fora de você e entendeu a sua situação. Qual o caminho que você vai seguir para ser bom para o seu filho, para ser bom para a minha família e para ser bom para os meus familiares, irmãos, tios, né? Se colocar num momento de quarentena de 3 anos, né? Me parece que foi isso. Então, é assim, uma lição de vida para nós que muitas vezes tem um probleminha, já se apavora e não consegue ter uma sintonia para solucionar. É como a doutora Roberta fala, calme, pense o que você pode fazer, o que é melhor. Então, doutora Artilamar, muito obrigada por estar brilhantando essa noite conosco. E assim, fazer com que a gente pense que algumas decisões use o amor, porque não falha, né, doutora Roberta, né, doutora Artilamar? Não é verdade? Eu brinco, não é à toa que ela tem Amar no nome, né? Artilamar, né? As minhas amigas daí de São Paulo me chamam de arte de amar. Não é à toa. Enfim. Na palavra da doutora agora, veio algo assim, veio algo à tona. O período de isolamento de 3 anos agora caiu a ficha, né? O período que nós vivemos foi de grande aprendizado, porque quando nós ficamos nesse período de isolamento, nós intensificamos o trabalho com o João Pedro. Foi bem intensivo. Então, isso serviu para quê? Para que o João adquirisse mais habilidades e assim pudesse voltar ao convívio familiar, social, de uma forma mais adequada, que não causasse tanto esse rebuliço todo aqui no coração. Foi fundamental o período de isolamento que nós vivemos. Muito bom para a gente. Hoje, reconheço e sou grata a ele. Parabéns, eu estou vendo ele ali, olha, ele está bem assim definido ali o que está acontecendo, parece que ele já está entendendo, ele tem uma localização de olhar muito bacana, parabéns por seu trabalho. Agora, minha pergunta foi assim, doutora, como está lidando nesse momento de pandemia, que é necessário muitas vezes lavar a mão todo momento, o uso de gel, assim, algumas prudências que a pessoa que tem o autismo não conhece, ele não está acostumado com tudo isso, né? Para ele é estranho lavar a mão toda hora, é estranho colocar gel, o álcool em gel, e outras prioridades, usar máscara em algum ambiente, né? Como a senhora está lidando em relação a ele para evitar esse risco de contaminação? A gente colocou muito ele para ver o que está sendo divulgado em WhatsApp, o que está sendo divulgado na mídia, né? Porque como o João Pedro está com 16 anos, a gente não tem tanta essa limitação de compreensão, ele já consegue compreender. Ele tem muita dificuldade na linguagem, mas ele tem essa compreensão muito clara da realidade. Então, ele consegue, através de brincadeiras, mostrando o WhatsApp, mostrando o jornal, como está sendo, o que está acontecendo no mundo, como lavar as mãos, brincando com ele, inclusive fazendo a técnica de lavar louça. Porque se você for lavar a louça, pega o sabão, lava aqui a louça, já está limpando a mão também, já está higienizando, lava a mão. Então, a gente aproveitou também para ensinar ela a lavar a louça. Isso já foi uma técnica que eu tinha usado antes, agora a gente voltou. Então, quanto a isso, a gente expõe ele às mídias sociais para ele ter uma noção maior.
E como ele passou a ter aula online da escola dele normal, nós explicamos para ele também o motivo de não estar indo para a escola, por causa da pandemia. Então, a gente lê, porque o João Pedro lê, ele escreve, ele já faz tudo como uma criança típica. Pouquíssimas provas são adaptadas para o João, por exemplo, filosofia, sociologia, são provas adaptadas, mas as outras ele já faz normal. Então, ele consegue ter essa compreensão, mas foi assim, usando os meios sociais, porque divulgaram muito o WhatsApp, né? Aquelas historinhas de lavar a mão, ensinando, então ele percebeu e entendeu. O que é que eu sempre digo, né? O João Pedro parece que ele veio com tanto amor, transborda amor nesse menino, que ele, tudo que a gente ensina para o João, parece que ele faz questão de aprender para dividir esse amor contigo. Então, ele não estabelece, ele não tem limite. Não, tem na frente, não tá? Ultrapassa esse limite, isso Não? ficou muito claro no piano, né? Porque ele aprendeu o piano com uma facilidade muito grande, o prazer que ele tem de tocar para a gente. Então, foi assim que eu fiz para ele entender esse momento de pandemia, a questão da higiene, de lavar as mãos, mostrando tudo que está acontecendo normalmente nas redes sociais, na vida de uma pessoa normal, mostrando para ele. Ele conseguiu entender. Até porque eu lembro que eu puxei com ele a questão da aula de ciência e aula de biologia. Eu disse, filho, você já teve aula de biologia que falou de vírus? Ele disse, já. Eu disse, pois é, você lembra? E eu associei a aula de biologia, onde ele teve a matéria que estudou vírus, né? Então, ele conseguiu entender. Ai, maravilha. Agora a gente vai encerrando, nós vamos indo para a parte final. Eu sei que a gente poderia ficar aqui a noite toda, né? É um tema ela traz de forma tão rica e tão leve. E aí eu vou abrir a nossa, então, aqui para a doutora Isabel, que ela é a vice-presidente da UAB Itaquera. A doutora Eunice também faz parte da diretoria. O doutor Eliandro teve que sair por conta de tantas lives que a gente sabe que está acontecendo, enfim, doutor Quinteiro, enfim, doutor André esteve conosco agora, doutora Manise, doutora Simone, enfim, é uma grande rede aí da UAB Itaquera que de alguma forma se conecta e levando, né, informação jurídicas, informação que a gente pode de alguma forma levar para os nossos trabalhos, né? Ainda que às vezes não seja só jurídico. Bel, abre você aí que eu não sei porque eu não estou conseguindo abrir. Boa noite, prazer conhecê-la. Ouvindo a sua, eu coloquei aí, isso é uma lição de vida, de gratidão e de luta pela inclusão social. Na verdade, eu não tenho o que complementar, só tenho a agradecer, porque a gente tem vivido dias tão difíceis e eu particularmente vejo quase todos os dias as pessoas reclamando, se queixando, e não que a gente diminua, a gente entende, porque é uma outra realidade, nunca havíamos passado por um isolamento social tão intenso, e as pessoas se queixam dos filhos em casa, porque tenho que dividir, porque tenho que ensinar a matéria, porque não tenho mais fazer a comida, porque, enfim, são tantas coisas, e não é diminuindo desse local. Mas é quando a gente faz outro olhar, aquela disputa, né, com o marido, relacionamentos que já não vinham bem, que agora tudo toma uma proporção maior, como nós falamos na live anterior. Então, assim, isso o seu relato de vida, ele soa como próximo para a gente, uma lição de vida mesmo. Eu parabenizo, inclusive, também o seu esposo, que fez essa homenagem a você e reconheceu em você como uma mulher corajosa, né, que eu imagino deva ter sido, que foi presenteada com dois filhos, em uma situação especial. Sim, a minha admiração por vocês, a história de vocês. Parabéns também ao Roberto pela escolha de quem veio falar nesse encontro e por ter esse olhar também de convidar a doutora Alcione, que vem acompanhando
acompanhando aí todo o trabalho e que faz parte também o tema, porque falamos de inclusão social, né? E não deixa de fugir aí da pasta aqui da comissão dela, daquilo que ela vem trabalhando há tantos anos. Então, fica aí a nossa gratidão da diretoria e o nosso abraço aí para os cidadãos do Amapá, do Espaço Longo, e que a gente possa voltar às nossas atividades aí o mais breve possível. Obrigada. Eu vou passar agora para a doutora Alcione a palavra para a gente fazer já as considerações finais. Bem, como eu já falei, muito obrigada, doutora Roberta, por estar dando esse presente a todas nós que estamos aqui nessa live, os doutores, as doutoras que estão presentes, as pessoas que vieram para curtir, né? Esse relato que foi realmente emocionante, uma prova de amor, de inclusão social, uma inclusão que hoje a gente vê uma dificuldade muito grande, graças a Deus que o João Pedro conseguiu, mas muitas crianças não conseguem o que o João Pedro está conseguindo hoje. Então, eu quero muito agradecer a todos presentes, as presidentes de comissões, a doutora Eunice, que está representando a nossa diretoria, a doutora Isabel, muito obrigado por estar presente aqui conosco. E estamos à disposição. Vou deixar aqui, a doutora Roberta vai passar o Instagram dela, né, da Comissão do Direito Sistêmico, onde vai ficar gravado essa live, onde muita gente não conseguiu vir, ou não conseguiu baixar, não conseguiu entrar no sistema, e a gente vai estar disponibilizando isso. Mas muito obrigada, Artilamar, por estar aqui presente conosco nessa tarde, comecinho de noite, ao seu esposo, por ser esse grande homem, por estar cuidando de você e não te abandonar nesse tempo tão difícil que é cuidar dessa joia rara aí de vocês. Muito obrigada. E, enfim, finalizando já o nosso encontro, agradecer todos e todas que estiveram presentes aqui. Eu acredito que hoje nós recebemos muitos presentes. E depois eu acabei não colocando o seu texto, que você me mandou, mas eu vou colocar agora quando a gente disponibilizar o vídeo, porque ele faz todo sentido e enfim. E sempre para a gente finalizar esses encontros sistêmicos, eu trago os recursos das cartas sistêmicas, que eu gosto muito de utilizar dentro dos trabalhos que eu faço, dentro do judiciário ou dentro das constelações. E elas sempre são muito pontuais, né? Então, a primeira que saiu foi: a partir de agora, eu posso transformar todo o meu medo em força. E sem dúvida nenhuma foi o que vocês fizeram, né? E o outro é: somos todos um, ou seja, todos pertencemos, todos fazemos parte. A questão das inclusões, né? Olhar para essas pessoas, eles nos mostram, né? Através do amor deles, a gente consegue conectar realmente a essa união, né? Essa unicidade que é o ser humano. E hoje eu talvez esteja ficando mais latente com essa questão da pandemia. O quanto o outro interfere no meu, e enquanto a gente se une, a gente pode trazer tanta força, né? Tantas possibilidades. Então, assim, agradecer imensamente a Tilamar, assim, pela sua disponibilidade, pela sua família estar disponível para a gente. Eu acho que o mais bonito foi isso, né? A sua família está disponível para esse encontro. Gratidão, muita gratidão. Eu espero que quando a gente encerre essa fase que nós estamos vivenciando, você possa vir para São Paulo com toda a família, a gente se reencontrar e dar muitos abraços. Então, eu vou deixar com você para você fazer suas considerações finais para a gente encerrar o encontro de hoje. Okay. Eu gostaria de agradecer, né, a Comissão de Direito Sistêmico, de Igualdade Racial, da UAB Itaquera de São Paulo, pelo convite. Fiquei muito honrada com o convite. Confesso que deu um friozinho na barriga no início, mas depois eu deixei o amor transbordar. Tá? Então, gratidão a vocês. E sabia que... amor. E sabia que é isso, né? É você
levar adiante, mostrar um pouquinho da sua experiência de vida e assim contribuir para que esse mundo se torne um pouquinho melhor. E dizer que aos casais que se acolham, primeiro se acolham enquanto casal, enquanto pais, tá? E depois acreditem no filho de vocês. E todos, absolutamente todos, têm um potencial. A grande sacada do autismo é descubra esse potencial do seu filho e invista nele. Isso é uma forma de descobrir. É com amor e com o olhar. Você tem que olhar para o seu filho. Eu vejo você. Eu vejo você. Ai, gente, gratidão a todos. Acompanhem depois as páginas da Comissão de Direito Sistêmico OAB Itaquera, tanto no Instagram como no Facebook. Tem o canal do YouTube também, depois vai ser disponibilizado o vídeo. E Atilamar, no Facebook você está com o Atilamar mesmo, Quintas, né? Então, quem quiser também... Isso, quem quiser acompanha o trabalho dela, enfim, tudo que ela tem desenvolvido também lá no Amapá, que ela é uma pioneira lá na cidade, trazendo esse olhar sistêmico dentro do atendimento dela. Gratidão, viu? Gratidão Tchau, também. gente. Um abraço. Obrigada, viu?